Thaís, queria que você contasse qual é a sua função, seu papel, que você entende como grandes desafios seus no Neurolife. Eu sou biomédica de formação, estou há um pouco mais de um ano como supervisora, né? E um dos principais desafios que eu vejo na função que eu exerço hoje é justamente dar um treinamento para minha equipe com um embasamento teórico para que elas possam fazer a análise dos resultados que a gente oferece de forma crítica. Avaliar se dentro do contexto daquele paciente, dentro do pedido médico, das indicações que o médico coloca para a gente como suspeita, se os resultados que a gente está obtendo fazem sentido e se a gente precisa seguir por outras metodologias para conseguir fechar o diagnóstico desse paciente. E a gente sabe que o diagnóstico de neurologia é muito complexo, é uma área super especializada. A gente sabe dos 30 anos, né, de história, de tradição aí do Neurolife. Mas hoje, quais você vê que são os grandes desafios do diagnóstico em neurologia e que estão sendo especialmente direcionados dentro do Neurolife? Eu acredito que o avanço da parte de neurodegeneração, porque a gente está tendo mais ofertas de medicamento para tratamento também, então a gente precisa ter ferramentas de diagnóstico direcionado, porque algumas dessas medicações dependem de alguns resultados clínicos, né, para direcionar qual é o melhor tratamento para o paciente. Mas, por outro lado, a gente ainda não tem cobertura por convênio, né? Então, são exames que são pagos. Em alguns casos, são exames que são caros, mas que são essenciais, de fato, para o diagnóstico, prognóstico, para o tratamento do paciente. Então, acredito que esse seja um dos desafios. E, obviamente, acho que se tratando de análises clínicas, sempre agilizar o processo diagnóstico. Então, toda a tecnologia que a gente tiver para reduzir o tempo entre a análise e a liberação, né, essa ponte entre a coleta e essa ponte, né, entre a coleta e o recebimento do resultado para o paciente, é sempre muito bem-vindo, é sempre muito útil. Acho que essa agilidade entra um pouco do que a parceria com o Eurimum, né? Exato, Queria que você falasse um pouquinho sobre como que essa parceria com o Eurimum tem contribuído para esses desafios. Sim, a gente tem a parte de automação, né? Então, a gente tem tanto a parte de ensaio de ELISA para imunologia, quanto o Sprinter para imunofluorescência. A gente costuma conversar com a equipe que, assim, essa parte de pipetagem a gente deixa ali para um robô fazer. E aí a gente entra onde, de fato, vem a nossa formação, né? Que é a análise crítica do resultado. Avaliar aquele resultado, se ele está dentro dos parâmetros, né? Se eu preciso de uma repetição, se ele faz sentido dentro do quadro daquele paciente. E aí a automação, ela possibilita que a gente consiga fazer outras demandas enquanto o robô está ali trabalhando pela gente, né? E aí a gente consegue rodar uma gama considerável de exames ao mesmo tempo. Isso aumenta o nosso portfólio de exames, a quantidade de resultados que a gente consegue apresentar no final da análise, né? Muito legal. Ô, Thaís, a gente não dá para não falar dos biomarcadores hoje, né? Que é uma das áreas de maior investimento em pesquisa. Novos biomarcadores que vêm surgindo, como você disse, no desafio diagnóstico das doenças neurodegenerativas, especialmente do Alzheimer. Mas, por tudo ser uma novidade, acho que também deve ter um trabalho importante de vocês, né? No diálogo com o médico, para educar e evangelizar em relação ao que tipo de exame pedir em cada investigação, né? Como que vocês têm trabalhado nesse sentido? Exato, a gente tem um braço muito forte de pesquisa e desenvolvimento. A própria direção é muito interessada e comprometida em estar sempre se atualizando em congressos e em artigos científicos de quais são as novas tecnologias, quais são os novos marcadores, como eles podem ser combinados para poder gerar o melhor diagnóstico. E aí a nossa parte é buscar essa informação na fonte e gerar os comunicados, né, os e-mails, os textos, explicando como que são essas novas tecnologias, o que a gente oferece, como que isso vai gerar impacto para o diagnóstico do paciente, né?
E a gente também tem um braço dentro do laboratório, que são pessoas especializadas da equipe com formação técnica para isso, para fazer o contato direto com o médico e explicar e oferecer alguns dos exames que a gente tem para auxiliar nesse processo do diagnóstico. Então, o nosso processo de avaliação ele inicia desde a entrada do pedido médico. Então, a gente lê a solicitação que o médico está solicitando, qual é a suspeita clínica, o que ele está querendo investigar ou descartar para aquele paciente. E quando necessário, a gente faz esse braço da sugestão dos exames, que é entrar em contato diretamente com o médico e oferecer exames que possam complementar ou auxiliar naquele diagnóstico. E, obviamente, as portas estão abertas não somente com a equipe técnica, mas também com a direção médica para ter essa discussão desses casos, né? E dessas metodologias novas.